E aí, beleza? Tudo certo? Ótimo! Vamos começar mais um estudo na área de educação física. Hoje o resumo, aquele com bastante detalhes, ponto a ponto, é do artigo As Culturas da Educação Física, publicada na Revista Brasileira de Ciência do Esporte, por Leonardo Lima Rodrigues e Walter Brath, de 2010. Beleza? Vamos lá! As culturas da educação física, da modernidade sólida à modernidade líquida. A educação física, no início e até meados do século XX, foi fortemente influenciada pela ética do trabalho como uma das construções e um dos suportes da chamada modernidade sólida. A prática social, educação física, de retidão corporal e comportamental, de vigor físico aliado à força de vontade, fazia jus ao seu tempo e era coerente com a ética e estética tipicamente modernas. A educação física da população buscava formar pessoas saudáveis e aptas fisicamente, direcionadas para o mundo e valores do trabalho, condição esta fundamental para a formação de uma nação forte e orientada no crescimento e desenvolvimento. Nas escolas, a ideia era concretizar esse ideário através do método ginástico, mas a prática corporal que acabou por tomar conta desse espaço foi o esporte. Como o esporte crescia enquanto prática corporal e como ele foi colocado como um indicador de modernização, a sua presença na educação física e na escola foi ganhando cada vez mais força. Sendo assim, o esporte que foi absorvido pela educação física foi um esporte virtuoso, pensado como uma pedagogia e promotor dos valores da modernidade sólida. Com o esporte se afirmando no plano da cultura corporal e crescendo enquanto manifestação cultural, a educação física teve que se render a ele. Dessa forma, a cultura da educação física foi se transformando na cultura esportiva. Entretanto, atualmente não é possível afirmar uma educação física oficial, já que há espaços para a construção de culturas escolares de educação física que visam outros significados para a sua inserção na vida escolar, embora estudos ainda indiquem uma prevalência das práticas esportivas. A seguir, serão apresentadas duas culturas escolares de educação física, que visa compreender como são construídas concretamente essas culturas, identificando quais fatores atuam nessas condições. A pesquisa se sustenta teoricamente em duas vertentes de trabalho, uma no âmbito do currículo e outra no âmbito do cotidiano. Além disso, a pesquisa concentra-se no currículo vivido e no currículo modelado pelos professores, buscando compreender os impactos das decisões dos professores na vida das duas escolas. A escola é uma instituição que trata de extratos da cultura, sendo que os conteúdos culturais são selecionados pelos diferentes componentes que compõem os currículos escolares, nos quais a educação física tem feito parte. Além disso, é preciso que se supere a ideia de que a escola é mera transmissora do saber. Os conhecimentos são reelaborados em cada escola, de acordo com sua especificidade. Sendo assim, a educação física tem sido inserida de acordo com a lógica de que ela faz parte da produção cultural que se dá na escola. O estudo busca compreender como os professores se envolveram nos debates políticos da educação física na trajetória de suas formações iniciais e como isso repercutiu na efetivação de sua prática. É importante ressaltar que decisões administrativas também recaem sobre as práticas desses professores. Além dos conteúdos escolares selecionados, há o chamado currículo oculto, paralelo ao oficial, que também constitui a cultura escolar, conteúdos cognitivos e simbólicos do contexto das escolas. Todos esses pontos possibilitam tomar a educação física como um componente curricular, com o intuito de analisar como se insere na cultura escolar e que tipo de cultura de educação física tem sido constituída através dessas inserções. Vamos para o próximo tópico, a construção de uma cultura aderente às expectativas da escola e a construção de uma cultura não escriturada. A primeira MF do estudo tem na sua organização curricular bem destacados trabalhos com práticas esportivas, realização de projetos extracurriculares e participação em campeonatos estaduais. O professor da escola ajudou a criar o PPP, que é o Plano Político Pedagógico da escola. Relatou muitos problemas como violência, professores anteriores muito tecnicistas, o que dificultava a relação aluno-professor, gerando indisciplina.
Para buscar soluções para esses problemas, o professor tomou como primeiro objetivo pedagógico a organização das aulas, normas de disciplina, respeito das relações entre alunos, desses com o professor e as atividades. O esporte ocupa papel central na organização do professor, seja por possibilitar o trabalho com diversas questões de saúde, seja porque é algo que motiva os alunos. É um tema de gosto popular. Para o professor, existem 3 elementos que motivam suas escolhas. Primeiro, usar algo que eles conhecem e valorizam para aumentar a participação nas aulas. 2. Ajudar os professores de sala usando o esporte para motivar os alunos com dificuldades de aprendizagem e sem vontade de estudar. E 3. Divulgar o esporte na comunidade e trabalhá-lo como um meio de ascensão social. Outras preocupações do professor são com relação ao respeito que se devem ter pela educação física e pela não perturbação da rotina. Por exemplo, ter que deslocar os alunos para campeonatos enquanto deveriam estar em aula é uma forma de abalar de alguma maneira a rotina escolar. Tentando, de alguma maneira, justificar ou suavizar essas questões de perturbação da rotina, o professor fala sobre a importância dos esportes para enfrentar questões de motivação e indisciplina dos alunos. Percebemos assim que a educação física nessa escolha tem uma linha motivadora e disciplinadora. Vejam, a ideia não é construir uma imagem negativa da prática desse professor, mas tentar entender como ele assimila ou reage às várias demandas, considerando também seus desejos, motivações e escolhas pessoais. Para o professor, ainda falta um trabalho mais integrado com os outros professores, tanto para que todos possam compreender melhor as necessidades individuais de cada aluno, quanto para valorizar a educação física como componente curricular dentro da estrutura escolar. A educação física trabalha com o corpo e o movimento, inclusive os contatos físicos, e a visão que se tem sobre esses elementos, associando a um problema e indisciplina, levam a um estado de incômodo, gerando uma dificuldade de inserção e legitimação da educação física na escola. A segunda situação tem um professor com uma longa trajetória na escola. Quanto à organização das aulas, ele diz que vem procurando ressignificar a sua prática, uma vez que, conforme suas explicações, a bola tinha presença central nas aulas, e isso o incomodava. Dessa forma, ele pautou seu planejamento para além das atividades com bola, buscando ampliar as suas possibilidades. A primeira tarefa dele foi propor uma forma desafiadora de estruturar a aula. Ele queria fazer aulas, no primeiro semestre, sem a utilização de bola. A sua ideia era começar a romper com a estrutura tradicionalista e, principalmente, esportivista. Para ele, essa forma de trabalhar encerra um dilema, pois já era consenso que deveria haver uma ruptura com a atual forma de planejar e trabalhar a educação física, mas ele não conseguia e não sabia concretizar essa mudança. Outro modelo importante vivido pelo professor foi na busca por superar a visão de auxiliar de outras disciplinas que a educação física tinha na escola. O seu envolvimento com teorias nessa área lhe deu autoridade para reivindicar o espaço da educação física como disciplina que trata de conteúdo cultural, não apenas psicomotor. Sobre os critérios de seleção das atividades, o professor levou em consideração aquilo que era relevante para os alunos, realizando uma pesquisa para saber quais eram os conteúdos que os alunos já realizaram e que chamou mais a atenção deles. Após esse levantamento, o professor seleciona as atividades de modo que não haja prevalência de certos materiais e nem supervalorização de determinados conteúdos. Resumindo, este professor criou uma lógica organizacional dos conteúdos que são relevantes para ele, com participação ativa dos alunos no processo, com clara percepção deles na organização dos conteúdos no transcorrer do ano. De acordo com o próprio professor, a sua formação inicial não lhe deu suporte para superar diversos limites, mas a sua busca por informações técnicas, suas leituras, suas experiências lhe deram suporte para uma mudança de rumo, para uma criação de uma prática docente não esperada, não escriturada. Considerações finais. O presente estudo teve como objetivo mostrar as diferentes possibilidades de se efetivar diferentes construções de educação física nas escolas, com sentidos diferentes, porém legitimados, e como essas construções estão vinculadas ao contexto de inserção dessas escolas, cultura escolar específica e as trajetórias pessoais e profissionais dos professores. A possibilidade de desenvolver estudos como este nos remete à trajetória da educação física no contexto social e acadêmico.
Percebemos o enfraquecimento das bases de sustentação dos modelos que legitimavam a educação física, como o higienista e o esportivista. O lugar da educação física sempre esteve assegurado por força da lei por diversos motivos, mas com as mudanças do quadro social brasileiro, a sua justificativa na escola ficou extremamente abalada. Essa condição possibilitou o surgimento de propostas e outras possibilidades de justificação da educação física. Os avanços das pesquisas, que compreende o professor como sujeito e da escola como instituição viva, produtora de cultura específica, nos leva a crer que não cabe mais a procura por uma verdadeira educação física, mas sim compreender e analisar as repercussões que uma dada inserção da educação física causa em uma realidade escolar específica. Dessa forma, todas as inserções de educação física por parte dos professores nas escolas, todas as diferentes culturas de educação física são válidas. Mesmo com o avanço acerca da impropriedade de uma educação física oficial, ainda é possível ouvir manifestações saudosas em relação a uma educação física oficial que era mantida e patrocinada pelo Estado, logo objetivada segundo seus interesses. Na tentativa de valorizar a escola como produtora de cultura, a superação de duas concepções foi muito importante. A superação da reificação da cultura, que considera a cultura uma realidade substancial e que não sofre influência das ações e das interações dos indivíduos, e a interação entre sociedades, superando a ideia de uma sociedade monocultural. E à escola é necessário dar outros deveres além daqueles de salvaguardar a verdadeira cultura de um país. O aumento do questionamento dos conceitos básicos da educação física, coerentes com a ideia da modernidade sólida, tem levado à revisão deles, norteados pela ideia de ausência de critérios último e definitivo. Dessa forma, concluímos que, em vez de segurança de uma educação física verdadeira, é melhor trabalhar com a autonomia e autoridade para criar novas educações físicas, coerentes com seus contextos específicos, fundamentando concepções de educação física baseados na democracia, assumindo o critério de sua discutibilidade. Então é isso, este foi o resumo do artigo As Culturas da Educação Física, de Leonardo Lima Rodrigues e Walter Brath, publicado na Revista Brasileira de Ciência do Esporte. Maravilha? Então ficamos por aqui, até o próximo estudo.